Bom dia. A minha leitura hoje é em Provérbios 21. Como o ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. Os pensamentos dos diligentes tendem à abundância, mas o de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. As rapinas dos ímpios virão a destruí-los, porquanto eles recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Melhor é morar num canto de uma águas furtadas do que com a mulher rixosa numa casa ampla. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio, e quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Prudentemente considera o justo a casa do ímpio, quando os ímpios são arrastados para o mal. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva no seio, uma forte indignação. Praticar justiça é alegria para o justo, mas o espanto para os que praticam iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congressão dos mortos repousará. Necessidade padecerá o que ama os prazeres, o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo e o ímpio, o do reto, o iníquo. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. A cidade dos fortes sobre o sábio é derribada, a força em que confiaram. O que guarda a boca e a língua guarda todas as angústias a sua alma. Quando ao soberbo e presumido, zombador é seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Todo dia avidamente cobiça, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo com intenção maligna. A testemunha mentirosa perecerá, mas o homem que ouve falar sem imputação. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência em conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então, olha só, que você vá lá, leia lá o Provérbio 21 e faça uma meditação profunda nesse Salmo 21. Conselhos práticos para a nossa vida, para que você possa andar nos caminhos retos. Porque aqui ele está falando do conserto, da justiça que o homem tem que fazer para poder viver dias bons aqui nessa terra. Olha só aqui uma introdução do que falou o profeta John Patrick. Ele disse assim: esta é uma afirmação séria. Não sei o que você pensa disso, mas nunca gostaria de estar em uma situação da qual Deus não ouvisse meu clamor. Uma das acusações mais contundentes revelada na igreja hoje é que ela teria abandonado o pobre e o necessitado.
Ela é contundente porque, no geral, é verdadeira. Não importa o que o governo federal tenha feito no passado ou planejado para o futuro. O Senhor não suspendeu ou revogou essa obrigação de cuidar dos pobres. A maioria dos cristãos está tão isolado do contato com os mais carentes que sequer sabe como lidar com eles. Mas o Espírito Santo, dentro de nós, aflora nossos sentidos adormecidos e impede-nos a agir. Impele-nos a agir. A verdade é que se Jesus caminhasse pela terra hoje, seria mais provável que eu encontrasse-me com os pobres do que dentro de nossas igrejas. Isso pode não soar como as afirmações habituais de avivamento, mas digo-lhe que se trata de uma afirmação bíblica. A igreja avivada cuida, o cristão avivado serve. Essa é uma pura realidade do que vemos hoje no século XXI. Templos maravilhosos, com poltronas confortáveis, com ar-condicionado, mas os pobres estão lá fora, sem poder entrar, sem ser acolhido. Por quando você lê a trajetória da vida que Jesus levou aqui, ele só andava com os necessitados. E ele sempre dizia que os sãos não precisavam de médico. Ele tinha vindo para os doentes. Continua ainda hoje. Todo cristão possui uma unção de Deus. Ela é comparada ao azeite. O sábio conhece o modo de usá-la durante o tempo apropriado do avivamento. Somente as carências não são suficientes para inspirar a aplicação do azeite, pois o mero desejo de ter esse rico óleo em sua vida não é razão suficiente para concedê-lo. O avivalista tolo gasta todo o seu azeite espiritual e não tem em quantidade necessária quando ele é realmente preciso. Veja lá em Mateus 25, de 1 a 10, a parábola das 10 virgens loucas e das prudentes. Então, olha só. Ele compara todo esse Provérbios 21, que são 31 versículos, ele te compara ao homem, o homem louco. E ele faz aqui traz uma reflexão para nós como igreja. Porque as igrejas do século XXI estão deixando os pobres e os necessitados desassistidos. Porque quando você vai lá para o Velho Testamento, os dízimos era para os levitas. E ele diz que os dízimos é para manter a igreja. Se a igreja tem que se manter, ela tem que tirar uma porcentagem para ajudar os necessitados. É para manter a igreja, pagar a energia, a água e a pessoa que faz a limpeza, mas também cuidar dos necessitados. Então, que nós venhamos fazer uma reflexão nesse Provérbios 21. E o que o John Patrick falou aqui a respeito do acolhimento, do cuidar daqueles que estão desassistidos. Não é só esperar o governo federal fazer, mas nós fazemos a nossa parte, porque o governo federal, se ele dá uma ajuda, é só na cesta básica, quando dá. Mas na igreja ela tem que dar o alimento físico e espiritual, para que aquela pessoa possa mudar daquela situação. Que nós vamos fazer uma reflexão poderosa em Provérbios 21. Que Deus nos abençoe. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui.